Bom, gente, tá aí no 508 do Enem um exercício típico daquele rendimento que eu frisei bastante em sala de aula para vocês, quando o cara dá a quantidade de produto formada. Então a quantidade de reagente que a gente calcula tá para o rendimento do processo. Lembra que nós trabalhamos isso? Eu fiz um exercício 3 lá para você em aula, né? Vamos fazer um desse então, para a gente recordar? Olha só, o cobre presente nos fios elétricos, instrumentos musicais, é obtido a partir da ustulação, isso aqui é aquecimento brusco, tá? Do minério de cosita, tá? Beleza. Durante esse processo ocorre o aquecimento do sulfeto na presença de oxigênio e o cobre fica livre e o enxofre se combina com o oxigênio produzindo SO2. Então ele deu a reação aqui para nós, tá? Reação esta que já está balanceada, ó, 2 cobres, 2, 1S, 2O, 2O. As massas molares dos elementos cobre e enxofre são 63,5 e 32. Beleza, vamos ver o que ele vai falar. Ó. Considerando-se que queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é 80%, a massa em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre é... Veja, gente, ele falou 16 mol do metal, é 16 mol do cobre. Então eu quero produzir 16 mol considerando que o rendimento é 80. Tá? Então eu quero produzir os 16 nos rendimentos de 80. E aí então, e aí ele pergunta a massa em gramas do minério, que é esse. Então a massa que eu vou achar por estequiometria do minério vai estar para um rendimento de 80, né? Aí, e 100% vai estar para quanto? X. É isso que nós vamos fazer, né? Porque ele pede em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre. Ô, gente, então olha só como é que a gente resolve esse 508, ó. Então eu montei aqui, eu peguei aqui para você a equaçãozinha, né? Nessa equaçãozinha que eu copiei dele lá, tá balanceadinha certinho. Bom, proporção 1 mol disso para 2 mol disso, beleza? Vamos lá. Transformei em massa molar desse lado, 159 gramas, que é a 63,5 vezes 2 mais 32, tudo bem? Somei aqui, ó, 159. Isso está para, como ele deu uma quantidade em mol do cobre, eu copio. Lembra que a gente faz assim? Copio desse lado. E 16 mol que ele quer produzir? X. O X deu 1.272 gramas de Cu2S. Só que esses 1.272 gramas é para produzir o 16 mol para 80% de rendimento. Então 1.272 gramas está para 80% de rendimento. Mas quanto que eu tenho que colocar efetivamente disso? 100%. Se eu colocar 100% e calcular o Y, dá 1.590 gramas isso aqui. Então eu tenho que colocar os 1.590 para que quando o rendimento for 80% eu produza 16. Porque se eu colocar 1.272 e o rendimento depois disso for 80, eu produzo menos que 16. Entendeu, gente? Então esse é o jeito perigoso que cai rendimento. Quando o cara dá a quantidade de produto. Cuidado, gente. Quando ele dá a quantidade de produto, essa quantidade já foi formada no rendimento que ele falou, que é os 80%. Então 16 está para X, esse X está para os 80%. E os 100%, que é a quantidade que a gente tem que colocar total, né, para produzir esses 16. 1.590 gramas de Cu2S. Fiz um exercício exatamente igual a esse na lousa para você, que é o exercício 3 desse módulozinho. Tá bom, gente? Não esqueça, esse é perigoso, o índice de erro é alto. Não esqueça que quando ele dá a quantidade de produto, a gente tem que considerar que na estequiometria o que eu calculei de reagente está para o percentual do rendimento mencionado no texto do exercício. Tá bom? Tá aí a questão 508, alternativa C no Enem.